presentamos Queremos dar a bem-vinda a você que nos está acompanhando. Queremos dar a bem-vinda a você que nos está acompanhando em esse programa. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse programa especial que estamos preparando para você. Já no segundo vídeo, Ministros Emudecidos. E hoje temos um tema muito especial ao estudar a Palavra de Deus. E queremos convidar você para começarmos com uma palavra de oração. Querido Pai, te agradecemos pelo teu amor e misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre esse material, Senhor, sobre este programa, e que teu Espírito ilumine a nossa mente para que tenhamos discernimento das coisas espirituais. Abençoa a tua igreja, o teu povo, a tua obra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra vez estamos preparando esse material para que você possa ter o privilégio de poder estudar a Bíblia, Espírito de Profecia, com alguns recursos que estamos colocando à disposição nessa página de internet, também através desses vídeos. E aqui temos o privilégio de estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e também o Espírito de Profecia. Assim que temos muito material e uma hora realmente é muito pouca para que possamos cobrir tudo que nós temos que estudar. Queremos convidá-lo para que ajude a passar a voz, ajude a fazer a propaganda para outras pessoas também poderem estudar, especialmente o curso de obra médico-missionária. O curso de obra médico-missionária ou o curso de naturopatia é um curso de preparação para os tratamentos naturais, para que possamos abrir frente de trabalho, pregar a verdade presente. E aí temos, por exemplo, o curso de naturopatia, é o curso de plantas ou fitoterapia, temos os tratamentos com barro, com carvão, as compressas, a hidroterapia, todo esse material. Assim que, temos muito que compartilhar com você. Temos também nessa página de internet muito material a respeito de profecia. E o curso de naturopatia traz também consigo o curso de Daniel e Apocalipse, que são temas para essa hora, temas de verdade presente, estudando o livro de Hebreus também a respeito da doutrina do santuário, juízo investigador e especialmente a mensagem que nós encontramos no livro de Apocalipse, a tríplice mensagem angélica. Assim que temos muito material. E nós queremos pedir a você que nos ajude a passar a voz a respeito desse trabalho que estamos fazendo. E também dizemos que temos em Facebook e YouTube, se você busca Instituto de Saúde Total, Facebook e YouTube. Está em espanhol, mas é muito fácil entender em português. Já oramos, vamos ler a palavra do Senhor. Diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo 11 e os versículos 13 em diante. 2 de Coríntios 11, versículos 13 em diante. Diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Versículo 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós hoje estamos trazendo um material muito solene, porque conforme nós acabamos de ler, o mesmo inimigo, ele se transforma, ele não vem assim como um dragão, com tridente, com chifres, cornos e um rabo assustador, não, diz a Bíblia que ele se transforma em anjo de luz, e da mesma maneira como ele apareceu a Jesus
Jesus o identificou e o rejeitou, também nós temos que identificá-lo e rejeitá-lo. E você vai dizer, e como que nós vamos saber qual é a diferença quando é um anjo de luz e quando é um anjo das trevas? Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona em Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa norma, esta regra, não verão a luz, não existe luz. Então nós temos que averiguar pela lei, os 10 mandamentos, o Pentateuco, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra, e ao testemunho. O testemunho nós hoje temos clarito, nós temos o espírito de profecia. E o espírito de profecia, é claro, para esta hora, é uma luz especial para esta hora, que está completamente em harmonia com a Bíblia. Então nós temos muito que estudar, aprender e colocar em prática. Por isso Jesus mencionava no livro de São Mateus, capítulo 24, nós encontramos esse texto. Mateus capítulo 24, enquanto eu procuro, quero dizer que você pode buscar a parte do vídeo, Ministros Emudecidos, parte 1, parte primeira, e essa é a parte 2. O versículo 24 diz assim, Mateus 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então a Bíblia profetiza, deixa bem claro, que para o tempo do fim, o tempo da grande tribulação, o tempo de prova, o tempo de angústia, virão falsos profetas. E que é um profeta? Um profeta é alguém que está, por parte de Deus, pregando uma mensagem solene, uma mensagem de advertência, mas um falso profeta, aparentemente ele é um profeta verdadeiro, mas a mensagem dele vai desviar o povo de Deus e levá-las à perdição. Por isso que nós temos que ter muito discernimento agora a respeito de quem nós estamos seguindo, a respeito de quem nós estamos obedecendo, ou apoiando, ajudando, porque em esse tempo agora nós estamos em grande perigo, porque o próprio Satanás e os seus anjos caídos, eles vão intentar guiar-nos para a ruína, para a perdição e para a morte eterna. Por isso nós agora devemos estudar muito a Bíblia e devemos estudar também muito o espírito de profecia. Nós estamos mencionando de que esses ministros emudecidos, eles são emudecidos, porque eu tenho um texto aqui que menciona o seguinte, eu tenho muitas anotações, especialmente a respeito disso eu quero ler aqui no Grande Conflito, que eu fiz uma anotação, desse livro que é o livro Joias dos Testemunhos, volume 2, página 65. Toda a anotação que eu tenho é em espanhol, porque eu não tenho quase livros em português. Diz assim, o comentário da serva do Senhor, da irmã White, disse Joia dos Testemunhos, volume 2, páginas 65 e 66. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, era a primeira em sentir os golpes da ira do Senhor. Os anciãos, aqueles a quem Deus havia brindado grande luz, que se haviam destacado como guardiãs dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu cometido, haviam assumido a atitude de que não necessitamos esperar milagres. E assim, a tão assinalada manifestação do poder de Deus, como em tempos anteriores. Os tempos têm mudado. Essas palavras fortalecem a sua incredulidade e dizem, o Senhor não vai fazer nem mal, nem bem. É demasiado misericordioso para castigar a seu povo. Assim, o clamor de paz e segurança é dado por homens que não voltarão a elevar a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Agora escuta isso que o que vem em sequência. Estes cachorros que não sabem latir, que não querem latir,
são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido, homens, jovens e crianças, todos perecem juntos. Então existe uma classe de líderes na igreja de que estarão trazendo um grande problema para a igreja. Por quê? Porque não estão dando a mensagem de maneira correta e, portanto, então agora o Senhor vai trazer o juízo e todos, tanto a igreja como os líderes, eles estarão sendo castigados por haver desviado do plano de Deus. Então, meu querido irmão, como mencionei no primeiro vídeo, esse material não estamos colocando para levantar suspeita, para atacar nenhuma igreja ou atacar algum pastor, não. Porque se esse líder, esse pastor, esse evangelista, esse ancião, se ele está pregando a verdade presente, se ele está dando o alarme, se ele está tocando a trombeta, nós temos que apoiá-lo, nós temos que ajudá-lo, nós temos que sustentá-lo com os dízimos e ofertas, porque essa é a obra de Deus. Mas se existe um líder que está em desarmonia com a luz completa, se ele não está em harmonia, afinado com a mensagem dos três anjos, nós não devemos apoiá-los. Por quê? Porque agora se levantarão, diz a palavra de Deus, no tempo do fim, próprios anjos maus, instrumentos, pessoas que são instrumentos del mesmo Satanás, para desviar o povo de Deus da luz e da verdade. Por isso que as igrejas hoje estão dormidas, as igrejas hoje estão apagadas, e por isso agora nós temos que despertar, apoiar os pastores verdadeiros, apoiar os homens de Deus e abrir igrejas, dar estudos bíblicos, ensinar a doutrina, ajudar as pessoas e, mais que tudo, nós temos que fazer a obra médico-missionária. Porque ela abre portas, é a poderosa mão direita de Deus e ela vai trazer grandes resultados. E por isso, meu querido irmão, então, agora, com esse texto que eu li aqui de Joias dos Testemunhos, que existem muitos pastores e líderes que são como cães que não sabem ladrar e que não dão a trombeta, o sonido certo. Eu tenho aqui outro texto da irmã White, que está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentício. Ela menciona claramente as seguintes palavras. Diz assim, tenho marcado aqui, deixa eu ver a página. Aqui está, a página 548. E esse texto você pode buscar em português, porque é muito fácil, o livro Conselhos sobre o Regime Alimentício. A gente não precisa seguir a página, pode seguir o parágrafo, porque sempre o parágrafo, não importa se é inglês, português, espanhol, é o mesmo número, 785. Em espanhol está na página 548, mas o parágrafo é o parágrafo 785. Diz assim: cada membro deve impartir ou pregar ou dar a verdade. E diz assim agora o texto: temos chegado em um tempo no qual cada membro da igreja deve fazer a obra médico-missionária. Está muito claro. Chegamos num tempo em que cada membro... Por quê? Porque o mundo agora está se transformando em um grande hospital. E tanta gente sofrendo, tanta gente com diabetes, e as pessoas podem curar, tanta gente com problema para dormir, com artrites, com todos os tipos de enfermidades inflamatórias, tumorais, e isso é a coisa mais fácil para Deus, curar as pessoas. O difícil para Deus é convertê-las, porque Deus não pode forçá-las, mas quando a pessoa aceita ser curada e agora ela tem uma grande gratidão, e por isso agora nós temos o campo aberto, a porta aberta para pregar a mensagem dos três anjos. Então diz assim: temos chegado em um tempo no qual cada membro da igreja deve fazer a obra médico-missionária. Esse mundo se parece a um hospital cheio de vítimas de enfermidades físicas e espirituais. Por todas as partes existem pessoas, existem gente que morrem por carecer dos conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. É necessário que os membros da igreja despertem
e compreendam a sua responsabilidade enquanto a dar a conhecer essas verdades. Eu faço uma pergunta: qual pastor que está pregando isso? Qual igreja que está ensinando isso para os seus membros? Agora diz mais, porque o parágrafo não terminou, diz assim: os que têm sido iluminados pela verdade devem ser porta-luzes para o mundo. E no tempo atual, ocultar nossa luz seria uma gravíssima falta. Que diz aqui uma falta grave? Não, uma gravíssima falta. A mensagem que Deus dirige ao seu povo hoje é esta: levanta-te, resplandece, porque tua luz ha venido e a glória de Jeová ha nascido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Por todas partes se vêem pessoas que têm tido muita luz e conhecimento, decidir voluntariamente o mal antes que o bem. Não tratam de reformar-se. Esse é o grande problema, disse. Não tratam de reformar-se. Nós somos reformadores, não somos vegetarianos, nem veganos. Mais que isso, nós somos, ou devemos ser, reformadores. E aqui diz assim, que esconder a nossa luz agora é uma gravíssima falta. Não tratam de reformar-se e impioram dia a dia, mas os filhos de Deus não devem viver nas trevas, como reformadores devem andar na luz. Meu querido irmão, como que nós podemos despertar? Nós temos que despertar aceitando as orientações do Senhor, e o Espírito Santo vai vir com poder na nossa vida. Então, meu querido irmão, como nós estamos observando, nesse material que nós estamos lendo, existe uma obra muito grande para que seja feita. E esses livros que estou mencionando, você tem que tê-los, você tem que estudá-los. A Bíblia, claro, em primeiro lugar, temos que estudar não somente o livro de Apocalipse, mas também os profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. Esses livros contêm muita luz, muita verdade presente para esse tempo. E não somente Apocalipse, como mencionei também o livro de Hebreus, o livro de São Tiago. O livro de Tiago tem um programa especial para os 144.000. Eu não tenho tempo aqui de fazer tantos vídeos e estar colocando esse material, mas no curso de obra médico-missionária nós estamos colocando a parte de teologia com esses sermões, com essas palestras, orientações, porque o livro de Tiago está escrito da primeira página, do primeiro capítulo ao último capítulo, orientações específicas para os 144.000. E eu entendo, por tudo que tenho lido e estudado, que agora Deus está levantando esse povo especial para pregar essa mensagem especial nessa hora especial. Porque na conclusão, no último capítulo de um livro, de uma novela, de um filme, vem a parte mais emocionante. E essa hora Deus então vai levantar um povo especial para que essa hora possa dar essa mensagem ao mundo. Então os livros, a parte da Bíblia, os primeiros escritos, eventos dos últimos dias, e eu tenho comigo aqui também, claro que eu tenho em espanhol esse livro, Maranata, o Senhor vem, Maranata. Eu tenho aqui na página 274, 275, também da mesma maneira como eu estava mencionando, Maranata também se pode ir, porque é como uma matutina, uma meditação, e se diz assim, no fim do tempo de prova, diz assim, se soltam os 4 ventos, é o nome da matutina. E diz assim, aqui embaixo, na parte dessa meditação, diz, os anjos hoje estão reunindo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido acerca da sua eminente destruição. Porém, se está preparando uma tormenta que se vai a desencadear sobre a terra, e quando Deus ordene aos anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta tal que nenhuma caneta pode descrever. Uau, que tremendo, disse, o Senhor nos tem confiado misericordiamente um momento de trégua. Toda a faculdade que nos tem sido concedida, ou todo dom que nos tem sido concedido pelo céu, tem que ser empregado em fazer a obra que o Senhor nos assignou em favor dos que perecem e na ignorância.
na ignorância. A mensagem de amonestação deve ressoar por todas as partes do mundo. Existe uma obra, uma grande obra que fazer, e essa tarefa tem sido encomendada aos que conhecem a verdade para esse tempo. No primeiro vídeo eu mencionei que o nosso trabalho agora como igreja, nós que conhecemos a profecia, é demonstrar ao mundo o que é o homem do pecado, a abominação desoladora. E hoje parece que nós estamos com um esparadrapo na boca e não queremos pregar a mensagem, com medo que vá desencadear a perseguição, ou com medo que nós vamos assustar as visitas, e isso tudo é um grande pecado, porque Deus esperava que nós dessemos, não em voz suave a mensagem, mas em solene voz, em alta voz, em potente voz, esta mensagem para que as pessoas possam preparar-se. E se as pessoas não sabem nada a respeito do que vem, então elas não se vão preparar e um dia vão dar de dedo em nós, dizendo: vocês sabiam e não nos falaram. Por isso aqui diz assim que Deus agora, enquanto os anjos estão segurando os 4 ventos, Deus, Ele nos concedeu em sua misericórdia um momento de trégua, e Ele espera que nesse momento nós então possamos pregar a mensagem às pessoas que estão na ignorância. Por isso que eu mencionei que esses livros são importantíssimos, e eu pergunto qual líder, qual pastor, qual pregador, evangelista que está pregando essa mensagem, e quando aparece algum pregando algum texto, algum sermão, alguma profecia, já todos estão de dedo, aí está um alarmista, já vem fazendo barulho. Não, meu querido irmão, nós temos que agora dar essa mensagem para que as pessoas possam preparar-se. Então nós vemos que agora é o tempo de preparar-se. Eu tenho na página 248 desse mesmo livro, diz assim que triste, esse é muito triste o que eu vou ler aqui agora, no capítulo A Santificação e o Santuário, a marca pura da verdade. Esse é o título da meditação do dia. Diz assim, não vou ler todo, mas apenas uma parte. Nem todos os que professam observar os sábados serão selados. Esse é o tema que nós temos que pregar agora, porque nós estamos como judeus nos escondendo na ideia de que nós somos descendentes de Abraão. Em outras palavras, eu guardo o sábado, eu tenho a salvação. E o que eu acabei de ler aqui? Nem todos os que professam observar o sábado serão selados. Ainda entre os que ensinam a outros, ainda entre os que ensinam a verdade a outros, existem muitos que não receberão o selo de Deus nas suas testas. Tiveram a luz da verdade, conheceram a vontade do Mestre, compreenderam todo o ponto da nossa fé, pelo não fizeram as obras correspondentes. Os que conheceram também a profecia, os tesouros da sabedoria divina, deveriam haver atuado de acordo com a sua fé. E diz mais assim, nenhum de nós receberá jamais o selo de Deus enquanto nossos caracteres tenham uma mancha. Então nós devemos começar por nós mesmos. Então, de que adiantaria eu estar pregando para você e para a igreja e para tanta gente, se eu mesmo estou amando o mundo, amando o pecado, tendo a minha roupa manchada, e eu estou lutando para que Deus me dê a vitória sobre o pecado, e você da mesma maneira, e Deus nos vai ajudar. Diz assim, nos toca a nós remediar os defeitos do nosso caráter. Quando? Porque alguns estão dizendo assim, não, quando eu ver o decreto dominical, quando eu vejo que começa a perseguição, eu vou na igreja na quarta, eu vou abrir igreja, dar estudo bíblico, eu vou ser vegetariano, vou dar todo o dízimo que eu nunca dei. E isso, meus irmãos, é uma armadilha de Satanás, porque o tempo de preparação era antes, é agora, não depois, quando chegue a grande crise. E se nós, diz a Bíblia, nos cansamos correndo com aqueles que correm a pé, como nós vamos competir com aqueles que correm a cavalo? Assim diz a Bíblia. Então, meus irmãos, se já nos estamos afogando, quando a água ainda está nos joelhos, quer dizer quando a água suba até a nossa garganta. Então, aqui diz assim claramente, a palavra de Deus nos toca a nós remediar os defeitos de nosso caráter, limpar o templo da alma de toda contaminação. Uau! E esse nível de excelência aqui é muito importante para que alcancemos, limpar o templo da alma de toda contaminação. E qual vai ser o resultado? Então a chuva
serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Glória a Deus por essa mensagem. E essa mesma meditação termina dizendo: agora é o momento de preparar-se. Agora é o momento de preparar-se. O selo de Deus não será nunca posto na testa de um homem ou uma mulher que sejam impuras. Nunca será posto sobre a frente de seres humanos ambiciosos e amadores do mundo. Nunca será posto sobre a testa de homens e mulheres de coração falso ou enganoso. Todos os que recebam o selo deverão estar sem mancha diante de Deus e ser candidatos para o céu. E que interessante, quando eu estou lendo essa meditação aqui, a Maranata, e o texto seguinte, ou a página seguinte, diz assim: quem recebe o selo de Deus. Então diz assim, aqui é muita luz, diz assim: esforcemo-nos com todo o poder que nos tem dado o Senhor para estar entre os 144 mil. Somente os que recebam o selo de Deus vivo terão o passaporte para passar pelos portais da Cidade Santa. Muita luz, tem muita luz aqui nesses livros e nós não podemos passar por alto, porque esses livros agora têm uma mensagem solene para nós. Por isso estava mencionando que agora já não podemos seguir homens, não podemos seguir igrejas, não podemos seguir familiares. Agora, como diz Apocalipse 14:4, temos que seguir o Cordeiro. E o Senhor nos deu a bússola, nos deu o mapa, nos deu, meu querido irmão, a orientação correta. Por isso aqui nesse capítulo 11 do livro Eventos dos Últimos Dias, diz aqui respeito aos enganos satânicos dos últimos dias. E na página 160, no capítulo 11, diz assim, que triste o que vou ler aqui, ainda na Igreja Adventista, diz assim o título, e agora menciona o texto: temos muito mais que temer de inimigos internos que de externos. Os impedimentos para o vigor e o êxito provêm muito mais da igreja mesma que do mundo. Os incrédulos têm direito a esperar que os que professam ser os observadores dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus façam mais que qualquer outro para promover e honrar a causa que representam pela sua vida consequente, o seu exemplo piedoso e a sua ativa influência. Porém, com quanta frequência os professos defensores da verdade têm demonstrado ser os seus maiores obstáculos para o seu avanço. Uau, que triste que aqui menciona que o grande problema de entrave, de freio, de obstáculo hoje não é o mundo, não é o presidente do país ou o Papa, não. Hoje o que está impedindo o avanço da verdade, aqui menciona claramente, é a mesma igreja. Então, meu querido irmão, agora nós já não podemos seguir os pastores, porque muitos deles estão nos púlpitos, como já li no outro material, eles estão nos púlpitos pregando uma verdade suave, eles estão pregando uma comida sem fibra, uma comida refinada, uma comidinha assim para beber, e nós agora precisamos comer comida orgânica, biológica, uma comida cheia de nutrientes. Por isso, Armoart menciona nesse livro Evangelismo, existem muitas verdades na preciosa palavra de Deus, mas o que o rebanho necessita agora é a verdade presente. Então, o grande conflito, nós não podemos deixar de ler esse livro. Nós temos que entender quais são os poderes que se levantam nessa hora e como que nós agora devemos, então, comportar-nos para que nós não venhamos acelerar a perseguição, mas ao mesmo tempo devemos saber o que fazer para não desagradar a Deus em deixar de pregar a terceira mensagem angélica. Então, os grandes obstáculos hoje, eventos dos últimos dias, disse claramente, estão dentro da igreja, porque existe uma perseguição para aqueles que pregam esta mensagem nesse tempo. Esse livro aqui, Eventos dos Últimos Dias, ele tem muita luz. Esse capítulo sobre a sacudidura é um capítulo profundo e cada texto aqui seria ocasião de
de estudar com profundidade, não de ler apenas, mas estudar com profundidade. Então, meu querido irmão, aqui diz assim claramente, na página 183, Sacudidura, diz assim: o grande assunto que pronto vamos enfrentar, que aí coloca entre colchetes, a imposição das leis dominicais, eliminará a todos aqueles a quem Deus não tem assinalado, e ele terá ministério, e Deus terá, e ele terá um ministério puro, verdadeiro e santificado. Então, meu querido irmão, quando nós estudamos a respeito do decreto dominical, as leis dominicais que virão, elas vão purificar o púlpito. Diz assim: e ele terá um ministério puro, verdadeiro, santificado, preparado para a chuva temporã. E continua mais, diz assim: muitos ocuparão nossos púlpitos, sustentando nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa pela infernal teia satânica. E por quê? Porque Satanás colocou este grupo, menciona, eu já li esse texto, Testemunhos para os Ministros, a página 475, diz que Satanás coloca os seus infiltrados, seus mensageiros, para estarem pregando na igreja. Então, meu querido irmão, hoje existe uma ideia equivocada, e isso é terrível, porque na cabeça de muitos hoje, os apóstatas são os que saem da igreja. Mas quando a gente lê com todo cuidado esses textos, existem muitos apóstatas que nunca saíram da igreja, que estão nos púlpitos, usando a Bíblia, usando a palavra, o tempo que devia ser pregado para preparar o povo de Deus, estão pregando doutrinas falsas. Então agora, essa ideia de que apóstata é o que sai da igreja, pois agora isso tem que ser derrubado, porque nós temos vários textos que mencionam que existem muitas pessoas fora da igreja, mas que estão em toda a luz da verdade, guardando a lei de Deus, amando a Jesus, pregando o santuário, pregando os 3 anjos, pregando toda a mensagem, incluindo também a reforma pró-saúde. Então aqui diz assim: alguns que não queirão seguir levando a arca sairão dentre nós, porém esses não poderão levantar vajas, como se disse, valos, para obstruir a verdade. A verdade, irá adiante e para cima até o fim. Então, meu querido irmão, aqui ficou muito claro, diz aqui claramente de que muitos abandonarão a fé. Abandonarão a fé. Não está falando que só que abandonam a igreja, abandonam a fé, mas muitos permanecem na igreja, e esse que é o grande perigo, porque se todos que abandonam a fé abandonassem a igreja estaria então limpa, mas a palavra menciona, o livro de São Mateus deixa claro, meus irmãos, que o joio e o trigo permanecerão até o fim, e o Senhor vai limpar a igreja, vai limpar o seu povo. Por isso que agora nós então temos que estudar estes livros com bastante calma, com bastante interesse, e nós devemos então permanecer na fé e pregando a verdade de maneira completa, de maneira como Deus manda. Nesse livro, Maranata, na página 247, Maranata, toquem o alarme, toquem o alarme. Diz assim a página 247, a santificação e o santuário. O último texto diz assim: os que possuem a verdade, como tem sido revelado por Jesus, não devem aprovar nem ainda com o silêncio a obra do ministério da iniquidade. Jamais deixem de dar a nota de alarme, não há que ocultar a verdade, não há que ocultar a verdade, não há que negá-la, nem disfarçá-la, senão que tem que ser apresentada plenamente, proclamada com ousadia. Me perdoe, meu
português, às vezes estou misturando espanhol. Então, mas ficou claro que agora nós não podemos manter o silêncio, nós não podemos estar escondidos, e diz assim, nem ainda com o silêncio, nós temos que pregar com ousadia a palavra de Deus, e Deus vai encarregar-se das consequências. Então, por isso que nós encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram destemidas, pessoas que foram corajosas. Encontramos o exemplo de Josué, de Caleb e de tantos homens que se entregaram nas mãos de Deus, como o mesmo filho de Saul, Jonathan, e essas pessoas, elas foram usadas pelo Senhor porque eram pessoas valentes e não se intimidaram diante da obra de Satanás. Então nós estamos estudando aqui duas coisas. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Existe uma grande obra, agenda de Deus, para que seja feita dentro da igreja, e outra grande obra para que seja feita fora da igreja. Nós estamos colocando muito material a respeito do juízo dos vivos. Então essa obra tem que ser feita dentro da igreja, porque existe muitos dos nossos irmãos que ainda serão resgatados. Estão iludidos, mas serão despertados, como disse Mateus capítulo 25. Então nós temos que fazer uma obra dentro da igreja, como diz o livro de Isaías 60, versículo 1, levanta-te, resplandece, e a glória de Jeová virá sobre ti. Então, na igreja, vai levantar um grupo, e de dentro da igreja, isso também é outra coisa maravilhosa, eu tenho que fazer outro material explicando isso, estudando bem isso, porque quando nós estudamos os 144.000, Apocalipse 7, especialmente de 1 a 4, nós encontramos que este grupo, eles são dos filhos de Israel. Os 144.000 não vêm da igreja batista, metodista, pentecostal, ainda que essas pessoas, como está no livro Eventos dos Últimos Dias, nós encontramos lá, nessas igrejas, católica, protestante, pentecostal, ainda que lá está o grande número do povo de Deus, a grande massa de sinceros está lá. Eles virão a seu tempo, mas os 144.000 vêm da igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque é o povo que carrega a arca, não é o povo triunfante, mas é o povo militante, é o povo que tem a doutrina correta, a luz correta. Os judeus, eles não estavam na verdade, eles estavam tropeçando nas trevas, mas eles tinham a luz correta. Jesus nunca foi contra a luz dada para os judeus, ele foi contra as suas ações, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, porque eles se desviaram, eles estavam fazendo o sacrifício, tudo como Deus mandou, mas não estavam com o coração circuncidado, eles não tinham pureza nas mãos, eles tinham más intenções, se estavam aproveitando das coisas espirituais e religiosas, e agora, da mesma maneira, o povo adventista tem a verdade completa, sem nada acrescentar e sem nada tirar. Por isso que nós vamos ver agora que vai sair do meio adventista um remanescente, são os 144.000. E agora esse 144.000 vai ser capacitado com tanta luz, com tanto poder, com tanta autoridade, que eles vão pregar agora o alto clamor, a chuva serôdia vai vir e produzir o alto clamor, e agora o mundo todo vai conhecer essa luz através desse grupo. E quando eu digo isso, meu querido irmão, acabo de ler aqui o texto que diz assim: esforcemo-nos para estar entre os 144.000, diz o livro de Maranata. Então é um privilégio que Deus vai dar agora para esse grupo, que como Josué e Caleb, quando todos estavam apostatando, quando todos estavam em mornidão, em um estado laodiceano, mas esses dois se levantaram pela fé, pela verdade, e foram corajosos em defendê-la. Então agora, meu querido irmão, nós temos também a mesma obra dentro e fora da igreja. Dentro porque temos que ajudar os nossos irmãos. O livro de Ezequiel deixa bem claro de que quando Deus mostra, eu não vou ler agora porque não tenho tempo, mas no capítulo 8 de Ezequiel, Deus mostrou os pecados da casa de Israel e disse: olha o que eles estão fazendo, eles pensam que eu não estou vendo, mas olha aí. Ó. E foi mostrando a adoração a Tamuz, a adoração aos astros e um grande número de abominações. E no capítulo 9 vem o castigo. Então, meu irmão, agora diz assim que havia um grupo
que não ia ser castigado, um grupo que escapou do castigo, eram os que estavam gemendo, clamando, suplicando pelas abominações, pelas apostasias do povo de Deus. E agora, igualzinho, ainda que existe tanta apostasia na igreja, a música, a moda, a reforma pró-saúde, não pregam a profecia, não guardam o sábado como deve ser guardado, não ganham almas, não abrem igrejas, não se envolvem com nada, nem o dízimo não devolvem corretamente, nem as ofertas, mas tem um grupo que ama a Deus, tem um grupo que é fiel, nas quartas-feiras está na igreja, no culto de oração, nas campanhas, dão estudo bíblico, ganham almas, são fiéis a Deus. Por isso, como dizia o nosso Criador ao profeta Elias, você pensa que você é a única estrela? Não, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E agora, meu irmão, outra vez Deus tem os ministros sinceros, membros consagrados, e esse grupo vai então receber um derramamento do Espírito Santo. Por isso que mencionamos então de que dentro da igreja, ainda que tenha um grupo de pessoas que traz desonra ao nome de Deus, mas Deus vai ter as luzes que vão brilhar no tempo correto. Durante o dia nós não vemos as estrelas, elas aparecem à noite, e a noite da provação está chegando. Eu tenho um livrinho aqui que é muito importante. Esse livro é uma pérola, é o livro Primeiros Escritos, e na página 282 desse livro, está em espanhol também, diz claramente aqui a respeito do tempo de castigo, e está mencionando aqui a terminação da mensagem do terceiro anjo. Se você ler esse capítulo, diz assim: no tempo de angústia, página 282, antes do capítulo, o tempo de angústia. Diz assim, está comentando a respeito do juízo de Deus, as últimas horas, e está mencionando que os ímpios, eles vão recriminar-se uns aos outros. Diz assim, os pais recriminavam amargamente aos seus filhos, e os filhos aos seus pais, os irmãos às suas irmãs, e as irmãs aos seus irmãos, porque eles estão sofrendo a agonia do castigo, eles estão perdidos, já não existe salvação. Esse capítulo está comentando isso. E diz assim, por todas partes se ouviam lamentos e gritos como estes. Tu me impedistes de receber a verdade que me haveria salvado dessa hora terrível. E as pessoas se voltaram então contra os seus ministros, com acerbo ódio, e os reconvenia dizendo, vós outros não nos advertisteis? Então agora, no meio dessa agonia, desse sofrimento, da perdição, porque agora eles estão sofrendo a ira divina, eles não têm mais como retroceder a sua vida, agora eles se voltam contra os seus pastores e dizem, vocês não nos advertiram? Nos falaram que o mundo inteiro ia converter-se e clamaram paz, paz, para dissipar os nossos temores, nada nos ensinastes acerca desta hora, e aos que nos advertiam contra essa hora, os colocavam o rótulo de fanáticos e malignos que queriam arruinar-nos. Por isso, meu querido irmão, quando alguém te proíbe de ver algum canal de televisão ou de assistir esse tipo de material que estamos colocando, pensa nesse texto, que um dia os mesmos líderes que foram desencaminhados por esse tipo de pastor, porque estão dizendo assim, não, esses fanáticos só vêm para dividir a igreja, para falar mal dos pastores, para falar mal da organização. Não é verdade, nós queremos alertar, meus irmãos, com esse material que estamos colocando, alertar, porque vai vir o tempo em que essas mesmas pessoas atacarão seus líderes, dizendo, aqueles que queriam nos alertar dessa hora, vocês colocaram o rótulo de fanático, de divisores, e disse, porém eu vi que os ministros não se livraram da ira de Deus, os seus sofrimentos eram 10 vezes maiores que o dos irmãos leigos. Assim que os pastores que desencaminharam, descarquearam, desviaram os membros da salvação, porque os membros não se prepararam, eles vão sofrer 10 vezes mais
que os membros da igreja. Por isso, meu querido irmão, é algo solene o que nós estamos lendo, porque isso aqui não é uma historinha assim como a historinha de Sansão, que nós contamos para as crianças e que para eles possam ter algum conhecimento. Esse conhecimento que nós estamos dando agora é um conhecimento de que nós agora devemos ter muito cuidado a quem nós seguimos, porque existem muitos pastores que não estão em harmonia com a obra de Deus, porque não pregam a luz da verdade, não ensinam as igrejas de maneira correta, e por isso então que muitas pessoas estarão perdidas e estarão fora dos planos de Deus. Eu tenho agora o livro Grande Conflito. Esse livro é muito solene, e esse livro, meu querido irmão, menciona claramente de que nós devemos fazer uma obra de preparação. E essa obra é uma obra individual. Nós não podemos esperar por nenhum pastor para que nós vaiamos a essa obra, porque um dia será tarde demais. Então aqui deixa eu buscar o texto, porque eu tenho marcado aqui vários textos, e eu tenho o livro Grande Conflito em português, mas a minha esposa levou e agora eu estou com o livro em espanhol. Por isso agora que eu tenho que buscar o texto que eu estou procurando de uma maneira especial aqui. Eu tenho vários textos, mas eu tenho um especial aqui. Só um minutito. Só um minuto. Aqui está, aqui encontrei. É a mensagem final de Deus. O livro O Conflito dos Séculos, o Grande Conflito. A página 667 em espanhol, eu peço perdão que eu não tenho o livro em português, diz assim que, vamos ver, aqui está. O Senhor envia ao povo uma verdade especial para a situação em que se encontra. É uma frase muito pequena. O Senhor envia uma verdade especial para a situação em que se encontra. Quer dizer, para cada momento existe uma verdade presente. Por isso que nós temos que estudar a doutrina do santuário e por isso que nós não podemos esperar pelos pastores. Por exemplo, para que você tenha uma ideia do que eu estou mencionando aqui, eu vou dar um exemplo do tempo do dilúvio. Qual era a verdade presente para o tempo do dilúvio? Seguro que Noé não pregou assim: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado? Não, isso quem ensinou foi Daniel. Noé nem sabia a respeito dessas coisas do santuário, mas Noé pregou assim: entrem na arca, porque 120 dias é o tempo da graça para esta geração. Esta era a verdade presente. No tempo de Moisés, Moisés não estava pregando assim: vamos construir uma arca, vem um dilúvio. Não, esta verdade presente era para o tempo de Noé. Por isso que o que a irmã White está mencionando aqui, o Senhor envia ao povo uma verdade especial para a situação em que se encontra. A verdade presente para o tempo de Moisés, sair do Egito, e agora nós temos as pragas, nós temos as festas, especialmente a Páscoa, nós temos a lei, nós temos o santuário. A metade do livro de Êxodo é a construção do santuário. Então existe uma verdade presente para cada época. Então nós podemos caminhar por toda a Bíblia estudando a verdade presente. Por exemplo, para os discípulos não estavam pregando assim: que o Senhor vai borrar nossos pecados, vai eliminar nossos pecados. Não, porque não era a verdade presente para aquele tempo. Jesus, ele estava na terra, indo para o céu, começar uma obra de perdão no lugar santo. E essa obra de perdão significa a mesma palavra técnica, justificação pela fé. Porém, no tempo da irmã White, já quando Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo, a verdade presente agora é diferente. Não é somente justificação pela fé, agora é guardar a lei, é a obra da santificação. E essa obra envolve a eliminação, a limpeza dos nossos pecados do santuário celestial.
como mencionei de Daniel 8,14, o santuário será purificado. Mas agora, meu querido irmão, nós não estamos no começo do processo, do período de juízo. Nós, eu e você, estamos no fim do processo. E se Satanás, ele se esforçou naquele tempo, no início, para descarriar ou desviar os pioneiros dessa grande obra, por isso veio a apostasia alfa, mas agora Satanás vai se esforçar muito mais para destruir o povo de Deus do que no tempo do começo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12:12, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, lhe queda. E agora, quando eu estou lendo isso, deixa eu compartilhar com você aqui um texto que eu tenho nesse livro, pois eu tenho muito material aqui, por isso o tempo passa tão rápido e eu não consigo ler tudo que eu tinha preparado. Esse livro, como eu já mencionei, ele é um livro difícil de encontrar, assim físico, mas você pode ir na internet e buscar em espanhol, não sei se tem em português, El Perfil de la Crisis Venidera. É igualzinho o livro Eventos dos Últimos Dias, ou Eventos do Tempo Final também. Eventos del Tiempo Final, também em espanhol. Aqui já tenho aqui comigo, vou te mostrar em um momento. El Perfil de la Crisis Venidera. O autor da compilação, porque são textos da irmã White, é Donald Ernest Mansell. Donald Ernest Mansell. El Perfil de la Crisis Venidera. Se está em espanhol, quer dizer o perfil da crise vindoura. E na página 71 desse texto, são compilações da irmã White, são muito bem colocadas numa sequência de acontecimentos do tempo do fim, por isso que eu te recomendo com todas as letras, como eventos do tempo do fim e também o grande conflito. E também preparação para a crise final do Dr. Agora me esqueci do nome do doutor. Preparação para a crise final. Já vou me lembrar, mas agora deixa eu ler o texto aqui, diz assim, página 71, El Perfil de la Crisis Venidera. No grande coração da obra, assim é o título aqui, diz assim, se você quer a referência, Review and Herald, 24 de dezembro de 1889. Esse texto é muito pequeno, mas muito profundo, diz assim, no grande coração da obra. Qual obra? Na obra adventista. No grande coração da obra, Satanás empregará suas artes infernais em máximo grado. Quer dizer que Satanás vai atacar a obra no coração. Qual é o coração da obra? É a conferência geral, são os líderes, são os pastores, são administradores, é a doutrina que nós temos, uma doutrina perfeita, uma doutrina pura. E diz assim, no grande coração da obra, Satanás empregará suas artes infernais em grau máximo. Buscará toda forma possível para interponer-se ele mesmo, Satanás, ele mesmo, entre o povo e Deus. E interromper a luz que deveria haver iluminado a seus filhos. É o seu propósito mantê-los na ignorância do que vem sobre a terra. Pois aqui se você ler todo o capítulo, vem falando sobre os falsos profetas, muitos adventistas que abandonam a fé, e também falando aqui que muitos falsos pastores proclamarão mensagens falsas, haverá toda classe de enganos, enganos que não existe o santuário. Leia, esse capítulo é poderoso, é um livro muito importante para essa hora. Por isso, meu querido irmão, que eu estava mencionando nesse momento, de que para cada época existe uma verdade presente, mas para essa hora a verdade presente é o juízo dos vivos. Por isso que nós agora vamos ser julgados diferente. Os mortos já morreram, não tem como regressar atrás, estão selados, está definido o seu destino, vida eterna ou perdição eterna, mas nós não, nós estamos vivos. Então agora nós temos que ser selados diferentes, nós temos que ser selados vivos. E enquanto nós estamos ainda respirando, o nosso sumo sacerdote, nosso advogado, vai sair do lugar santíssimo e nós não vamos ter mais oportunidade de salvação se nós ainda temos mancha
de pecado na nossa vida. Por isso nós temos que atingir uma condição de santidade agora. Cada nova verdade se abriu caminho entre o ódio e a oposição. Os que foram favorecidos com a luz se viram tentados e provados. Então, meu querido irmão, agora vai ser igual. Estou lendo o Grande Conflito, o Conflito dos Séculos, página 667. Por isso que agora é uma hora solene, é o momento de preparar-se. E quando o Armand White escreve esse capítulo, Tempo de Angústia, no livro O Grande Conflito, o Conflito dos Séculos, ela menciona assim na página aqui 678, os que tardam em preparar-se para o dia do Senhor não poderão fazê-lo no tempo de angústia e nem em nenhum momento subseguinte. O caso de tais pessoas é desesperado. Que triste, não? Muito, muito triste. Mas na outra página, assim, os tempos de apuro e angústia que nos esperam requerem uma fé capaz de suportar o cansaço, a demora e a fome, uma fé que não desmaia apesar das provas mais duras. Um tempo de graça que é concedido a todos é a fim de que se preparem para aquele momento. E Satanás sabe disso, meu querido irmão, que agora esse tempo de graça é para ler, para estudar, para fazer trabalho missionário, para abrir a igreja, para vencer o pecado. E como devemos agora dedicar-nos? Diz assim, os que não estão dispostos a negar-se a si mesmos e lutar desesperadamente diante de Deus e a orar muito e com empenho para obter a bênção, não conseguirão. Quão poucos cristãos sabem o que é lutar com Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa hora nós devemos cuidar com quem nós estamos seguindo. A Bíblia menciona, quando nós começamos esse material, dizendo claramente que Satanás, ele vem como anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça. E agora nós vemos que essas pessoas usam a Bíblia, usam mensagens espirituais, aparentemente são pastores, mas eles não seguem a luz, eles não pregam o santuário, eles não ensinam a verdade presente, eles não abraçam a reforma para a saúde, eles têm uma aparência de santidade, mas não seguem a luz. Esse livro aqui que eu mencionei pouco tempo atrás, Eventos do Tempo Final, são manuscritos e cartas da irmã White. Pode buscar em Google também, como Preparação para a Crise Final. Eventos del Tiempo Final. Está em espanhol, não sei se tem em português, mas é bem fácil a compreensão do espanhol. Diz assim, a página 29, e com isso eu já vou concluindo. Diz assim, é uma carta, carta 23 do dia 14 de dezembro de 1896. 14 de dezembro de 1896. Você tem demonstrado a sua confiança própria ao desprezar a luz da reforma para a saúde. Ela está escrevendo a um pastor. Você tem demonstrado sua confiança própria ao desprezar a luz da reforma para a saúde. O Senhor tem dado ao seu povo uma mensagem especial por meio dos seus servos para que sejam inteligentes nesse assunto. Mas você tem estado disposto a ver que recai sobre você a responsabilidade de ser moderado no comer, beber e em todas as coisas. Esta é em si a razão pela qual você não deveria ter sido ordenado ao ministério. Nenhum homem deveria ser elegido, o apartado, não? Como mestre do povo, quando seu próprio exemplo contradiz o testemunho que Deus tem dado aos seus servos com respeito ao regime alimentício, porque isso vai trazer confusão. Quando um pastor vai ao púlpito e ele não segue a luz, isso traz confusão, porque os que estão seguindo a luz se desanimam. Seu desprezo em relação à reforma pró-saúde o torna indigno. Aqui diz claramente, meu querido irmão, leia. Eu vou dar a referência outra vez, porque você não pode confiar em mim, você tem que ler e entender que é a luz do Senhor orientando os líderes da igreja. Diz assim, o seu desprezo em relação à reforma pró-saúde o torna indigno de permanecer como mensageiro do Senhor. Então, quais são os mensageiros do Senhor agora? É aqueles que seguem a luz de maneira equilibrada. Também é muito fanático por aí, né? O excesso de comer carne, tomar chá e outras maneiras de complacência própria são prejudiciais para a saúde do corpo e da alma. Então,
esses pastores que hoje estão pregando a mensagem, entre aspas, mas não seguem a reforma pró-saúde, diz aqui claramente que eles são indignos, nunca deveriam ser ordenados como ministro do Evangelho. Então, meu querido irmão, é uma apostasia que existe muito grande hoje. Leia esse capítulo todo, porque trata desse tema, o tema da apostasia da reforma pró-saúde. Já queremos terminar e nesse momento eu quero ler aqui, meu querido irmão, o livro O Grande Conflito menciona claramente este texto. Diz assim: o assunto do santuário, capítulo 25, Jesus Cristo como nosso advogado, grande conflito. O assunto do santuário foi a chave que aclarou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou todo um sistema de verdades que formavam um conjunto harmonioso e demonstrava que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista, e ao pôr de manifesto a situação e a obra do povo, do seu povo, e indicava para o seu povo, ele indicava qual era o seu dever de ali em diante. Em inglês, este texto diz assim: seu dever presente, revealing present duty. Assim, meu querido irmão, a verdade presente está escrita claramente agora no santuário. Não segue nenhum líder que não está sintonizado, afinado, em harmonia com a doutrina do santuário, porque esta é a verdade presente para guiar o povo de Deus ao trono da graça, que é descrito no livro de Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esse é o grande privilégio, um dia poder sentar com Jesus no seu trono. Não somente devemos segui-lo a Ele e a ninguém mais. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por essa luz. Perdoa o nosso pecado, a nossa rebelião. Guarda-nos do mal, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.